O texto aprovado mantém as regras atuais de repasse para este e os próximos 2 anos. Nesse período, os estados vão receber a média do que foi pago em 2011 e 2012. Pela divisão em vigor, o Sul e o Sudeste têm direito a 15% do FPE, enquanto o Centro-Oeste, Norte e Nordeste ficam com 85%. As mudanças só se aplicam para 2016 e 2017. Soma-se ao valor atualmente repassado a variação da inflação, mais 75% do crescimento do país no ano anterior, e não 50%, como previa a proposta rejeitada pela Câmara. Outras 2 mudanças dizem respeito à divisão do possível excedente do fundo. Os critérios ainda levam em conta a população e a renda familiar per capita. Os estados pouco populosos, localizados principalmente no norte do país, vão receber uma fatia maior do excedente em comparação com a proposta apresentada em abril. E os estados com maior renda domiciliar per capita, como os do Sul e do Sudeste, continuam ficando com uma fatia menor da sobra. Só que agora, esse montante é um pouco maior. Vale lembrar que nenhuma unidade da federação pode ter um coeficiente de rateio do fundo menor do que 0,5%. Esses 2 ajustes foram feitos para atender às demandas dos deputados. Com essas modificações, eu espero que a gente ganhe condições para dialogar com a Câmara dos Deputados ainda esta semana e na semana seguinte, que é a semana, inclusive, do retorno do presidente da Câmara, que se encontra em missão oficial fora do país, na expectativa da gente, inclusive, também conseguir essa mesma coesão, esse mesmo acordo que nós conseguimos no Senado. Estou otimista porque creio que a Câmara dos Deputados haverá de cumprir o seu papel bicameral, votando, mesmo que aprove um texto diferente daquele do Senado, mas que vote um texto para que o Senado possa funcionar como Câmara revisora e que nós possamos finalmente oferecer à nação uma nova lei com critérios novos para o FPE e que respeite a questão da governabilidade e a questão da responsabilidade fiscal com os recursos atuais. A cláusula de vigência, que previa a revisão dos critérios de partilha para 2018, foi retirada do texto. Até lá, os parlamentares é que vão decidir quando fixar novas regras de rateio. Fixados em 1989, os critérios de divisão do FPE deveriam ter sido reformulados em 1992, mas nada foi feito. Então, em 2010, o Supremo considerou o modelo inconstitucional por não mais refletir a realidade socioeconômica do país e determinou que o Congresso fixasse as novas regras até o fim de 2012. Os parlamentares, no entanto, não conseguiram chegar a um consenso. O prazo para a decisão foi estendido e termina agora no dia 3 de julho. Na falta de novos parâmetros, os 26 estados, mais o Distrito Federal, correm o risco de ficar sem o repasse, que chega a 50 bilhões de reais. O Senado fez um esforço e votou novamente novos critérios de distribuição do fundo de participação. Nós esperamos agora que a Câmara aprecie, vote, decida. O que não tem sentido é que nós não tenhamos um critério e tenhamos que recorrer novamente à prorrogação de prazo junto ao Supremo Tribunal Federal.